Boa tarde para vocês que nos acompanham no site O Bendito. Neste momento, o corpo de Paulo Vitor Gonzalez chega aqui no Amário Vieira da Costa. Aqui no Amário Vieira da Costa, o caixão foi carregado pelo presidente da AFSU e também pelos alunos da categoria de base. Muita comoção aqui no ginásio Amário Vieira da Costa para a chegada então do corpo do Paulo Vitor Gonzalez, comissão técnica da categoria de base do Umuarama Futsal. Como vocês podem acompanhar, os alunos, muito desespero aqui, muita comoção por parte da família de Paulo Vitor Gonzalez e também das pessoas que estão acompanhando neste momento o velório. O corpo de Paulo Vitor chegou aqui em Umuarama no início da tarde e o velório deve se estender até o início da noite aqui no ginásio Amário Vieira da Costa. Paulo Vitor Gonzalez morreu em um acidente na manhã de quinta-feira, na região do litoral paranaense, na BR-376. Ele viajava com o ônibus do Umuarama Futsal para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde o time de Umuarama enfrentaria, então, uma disputa nesta sexta-feira. Uma fatalidade que comoveu toda a região noroeste. O Umuarama está em choque por conta da morte de Paulo Vitor Gonzalez e também do motorista do ônibus, o aposentado Osvaldo da Silva. O corpo de Osvaldo será levado para Perobal, cidade onde reside a família do aposentado. Ele já era acostumado a viajar com o time do Umuarama Futsal e era o motorista. Por conta do acidente, as duas vítimas entraram em óbito no local e os corpos chegaram em Umuarama já na tarde desta sexta-feira. O sepultamento de Vitinho, como era conhecido e muito querido no time do Umuarama Futsal, será sepultado às 18h30 no cemitério municipal de Umuarama. O motorista será sepultado em Perobal, cidade onde reside a família dele. Os dois faleceram em um grave acidente na região de Santa Catarina, mais precisamente no litoral, na região do litoral paranaense, na BR-376. Como vocês podem acompanhar, muita comoção aqui no ginásio Amário Vieira da Costa, a casa do Umuarama Futsal, onde aconteciam as partidas de futsal corriqueiramente. As medidas de segurança aqui no ginásio Amário Vieira da Costa estão sendo adotadas. Somente familiares e a direção da AFSU ficam próximo ao caixão. Os visitantes que forem dar o último adeus, a despedida a Paulo Vitor Gonzalez, não têm acesso às proximidades do caixão. Foi feita uma barreira de isolamento para evitar o contato e todas as medidas de segurança e prevenção também ao coronavírus estão sendo adotados aqui no ginásio Amário Vieira da Costa. Muitas pessoas chegando, aqui para a última despedida do profissional que era muito querido e amado dentro do time do Umuarama Futsal, era responsável pela categoria de base. Os amigos e os familiares estão em choque e lamentando a morte precoce do rapaz que acabou perdendo a vida aos 30 anos em um trágico acidente. Pode morrer.
O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobon, lamentou a morte dos dois integrantes, né, da equipe do Umuarama Futsal, tanto do Paulo Vitor Gonzalez quanto do Osvaldo, que era o motorista do ônibus. Os times da Liga Nacional também prestaram solidariedade aos familiares das vítimas. Os atletas que ficaram feridos no acidente chegaram na madrugada desta sexta-feira aqui em Umuarama, alguns deles com ferimentos leves, outros ainda estão sob cuidados médicos, mas nenhum apresentam risco à vida. Eles estão recebendo toda a assistência da diretoria da AFSUL, assim como as famílias das vítimas fatais, que também estão recebendo todo o aparato da diretoria da AFSUL. Muitas pessoas estão chegando aqui no ginásio Amário Vieira da Costa, onde acontece o velório de Paulo Vitor Gonzalez. O sepultamento será no cemitério municipal aqui em Umuarama às 18h30. O clima aqui no ginásio Amário Vieira da Costa é de muita tristeza, de muita comoção por parte de todas as pessoas que estão chegando aqui para dar o último adeus ao jovem Paulo Vitor Gonzalez, o Vitinho, muito conhecido, e que os alunos disseram para a nossa equipe de reportagem, antes mesmo de começar o velório, que ele era muito querido e que ele tinha um grande sonho, e que esse sonho será concretizado por esses alunos que aprenderam tanto com este jovem professor que acabou tendo a vida perdida neste acidente. O velório do Osvaldo, que é o motorista do ônibus, acontece em Perobal por conta dos familiares que residem naquele município, e o sepultamento também no município de Perobal. Vira, Daniel, vira pra cá. Para vocês que entraram agora na página do site O Bendito, nós estamos no ginásio Amário Vieira da Costa, onde acontece o velório de Paulo Vitor Gonzalez, comissão técnica dos times de base do Umuarama Futsal. O jovem de 30 anos morreu em um grave acidente na BR-376 na manhã de quinta-feira na região do litoral paranaense. Ele viajava com a delegação do Umuarama Futsal para Santa Catarina, onde o time enfrentaria o Jaraguá do Sul nesta sexta-feira. O motorista do ônibus
também morreu neste acidente. Houve outras pessoas, outros jogadores e outra parte da delegação do Umuarama Futsal que ficaram feridos, mas nenhum oferece risco à vida. Todos receberam atendimento médico. 10 deles já retornaram aqui para a capital da Amizade na manhã desta sexta-feira e todos estão recebendo a assistência da diretoria da AFSUL, assim também como as famílias enlutadas e que perderam seus parentes neste trágico acidente que deixa o Umuarama e toda a região noroeste em luto. O Umuarama chora a perda dessas 2 pessoas que eram muito queridas. A nossa equipe de reportagem ouviu relatos emocionantes de amigos e alunos, tanto de Vitinho como do Osvaldo, sobre as pessoas e o legado que eles deixaram. Então, neste momento, vocês acompanham o início do velório. Os corpos chegaram em Umuarama no início da tarde e a previsão de sepultamento de Paulo Vitor Gonzalez é às 18h30 no cemitério municipal aqui em Umuarama. Para vocês que estão entrando na página de O Bendito agora, vocês podem acompanhar o velório do Comissão Técnica das categorias de base do Umuarama Futsal. Paulo Vitor Gonzalez, o jovem de 30 anos, morreu em um grave acidente na BR-376 na manhã de quinta-feira. Os corpos, tanto de Vitinho, como era conhecido, e como do Osvaldo, o Vadinho, que era o motorista do ônibus, chegaram aqui em Umuarama no início da tarde desta sexta-feira. O velório acontece aqui no ginásio Amário Vieira da Costa, a casa do Umuarama Futsal. Era aqui nessa quadra que o Vitinho costumeiramente treinava seus alunos e era um dos apaixonados pelo futsal. Vitinho deixou um legado aos jovens adolescentes que é a paixão pelo futsal e o sonho de ser campeão nas categorias de base, a qual ele era o fazia parte da comissão técnica e era auxiliar do treinador. O sonho dele era tornar-se um treinador de grande nome e isso é o que os alunos e atletas querem continuar seguindo nos próximos dias. O clima aqui no ginásio é de muita tristeza e de muita comoção por parte das pessoas que chegam até aqui para dar o último adeus a Vitinho.
Amigos e familiares estão chegando aqui no ginásio Amário Vieira da Costa para prestarem as últimas homenagens ao Paulo Vitor Gonzalez, o Vitinho, comissão técnica das categorias de base do Umuarama Futsal. O velório segue até o início da tarde e o sepultamento está previsto para as 18 horas e 30 minutos no cemitério municipal aqui em Umuarama. Vitinho era muito conhecido aqui na cidade por se dedicar aos meninos e às meninas do futsal. Na última terça-feira ele havia treinado a categoria de base sub-16 e disse aos alunos que o sonho era ser campeão. Um dos alunos conversou com a nossa equipe, a reportagem está disponível dentro do site O Bendito e um relato emocionante que fala sobre o sonho do professor em ser campeão e o legado que ele deixou a estes jovens que pretendem realizar este sonho do professor que morreu precocemente por conta de um acidente na rodovia BR-376 na manhã de quinta-feira. Desde quinta-feira, toda a cidade de Umuarama chora a morte tanto de Vitinho quanto de Osvaldo, que era o motorista do ônibus. O Osvaldo também já era muito conhecido dentro das equipes do Umuarama Futsal e por inúmeras vezes dirigiu o ônibus que levava a delegação para vários cantos do Brasil em busca de um título para Umuarama. O time do Umuarama Futsal também deixa sua marca em Umuarama, é o time que leva o nome da capital da amizade para vários cantos do país. E essa comoção tomou conta de toda a cidade e de todos os amigos de Vitinho e também amigos do time do Umuarama Futsal. Os outros feridos estão recebendo todos os atendimentos, 10 deles chegaram em Umuarama na manhã desta sexta-feira. Um ônibus fez o transporte deles até aqui em Umuarama. Eles ainda não chegaram aqui para o velório. Muita gente ficou traumatizada por conta da situação, mas os amigos e familiares estão chegando para dar o último adeus. Os alunos das categorias de base também estão chegando aqui no ginásio Amário Vieira da Costa e prestam as últimas homenagens ao treinador. A comissão técnica, a diretoria do Umuarama Futsal, prestando todo o auxílio necessário às famílias das vítimas neste momento de tanto sofrimento e de tanta dor, e também aos atletas que ficaram feridos neste grave acidente. Torcedores também estão chegando aqui de forma tímida. As pessoas chegam no ginásio Amário Vieira da Costa, prestam suas últimas homenagens e deixam o espaço. Os alunos também estão chegando por aqui para prestar as últimas condolências e dar uma mensagem de conforto e carinho para a família que tanto sofre neste momento. O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobon, por meio da sua assessoria de imprensa, lamentou a morte de Vitinho e de Osvaldo e também a fatalidade envolvendo o ônibus do Umuarama Futsal nesta quinta-feira na região do litoral paranaense. Por aqui há muita comoção, muita tristeza. O sepultamento de Paulo Vitor Gonzalez acontece às 18h30 no cemitério municipal aqui em Umuarama. O motorista do ônibus será sepultado em Perobal, cidade em que residia com a família. Osvaldo era muito conhecido no meio do time da diretoria, era um motorista de confiança da diretoria da FISUM e muito querido por todas as pessoas que integram a diretoria e também ao time de base do Umuarama Futsal.
Os familiares e os alunos do Comissão Técnica das categorias de base do Umuarama Futsal estão todos com a camiseta com a foto de Paulo Vitor Gonzalez em homenagem ao jovem que morreu neste grave acidente. Neste momento, os familiares, os alunos e a sociedade umuaramense prestam o último adeus ao jovem que morreu nesta fatalidade. Para vocês que estão entrando agora, nós falamos direto do ginásio Amário Vieira da Costa, onde acontece o velório de Paulo Vitor Gonzalez, Comissão Técnica das categorias de base do Umuarama Futsal. O corpo de Vitinho chegou aqui em Umuarama no início da tarde, juntamente com o corpo de Osvaldo da Silva, que era o motorista do ônibus que se envolveu no acidente. Osvaldo da Silva está sendo velado no município de Perobal, onde também acontecerá o sepultamento nesta tarde. Paulo Vitor Gonzalez será sepultado aqui em Umuarama às 18h30. Nós vamos encerrando a nossa participação aqui do ginásio Amário Vieira da Costa, e todas as informações em relação ao acidente envolvendo o ônibus da delegação do Umuarama Futsal vocês encontram dentro do site O Bendito, detalhes também emocionantes com pessoas próximas ao Paulo Vitor e também a Osvaldo da Silva. Qualquer nova informação, nós voltamos aqui do Amário Vieira da Costa. Lembrando que o sepultamento será às 18h30 no cemitério municipal aqui em Umuarama.